Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar ao nosso Deus. Eu quero mais uma vez te convidar a estar louvando a Deus junto conosco. Nós estamos dando continuidade ao nosso tema, um novo tempo. E hoje nós vamos falar, o pastor Edu vai falar de uma nova espiritualidade. Que você viva esse novo tempo de celebração ao nosso Deus, uma nova espiritualidade, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Portanto, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, para um pouquinho e vamos celebrar o nosso Deus. Amém? Vamos lá, vamos adorar a Deus? Hoje estamos juntos, reunidos para louvar o Senhor. Adoração a Deus, em comunhão. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como vinho, está nesse lugar. Hoje estamos para louvar ao Senhor. Sua glória, como vinho, está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso Glórias.
calor do que frio. Né? Não me chama. Renova, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Dá uma nova espiritualidade, Senhor. Seguindo o teu evangelho, o teu amor, Deus. Renova-nos, Senhor. Renova o nosso ser, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós necessitamos de ti, Senhor. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais. necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós necessitamos de ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olá, paz e coisas boas da parte de Deus estão nos cuidando, nos prevenindo, faz parte, né, desse novo
comum, né? As coisas novas de agora. Queria te dar boas-vindas para essa sala, para esse momento de reflexão que o Senhor tem dado a nós todos os finais de semana, todos os sábados. A gente vem discutindo ultimamente sobre a ideia da novidade que o Evangelho nos trouxe, sobre o tudo se fez novo, né? Essa mensagem renovada, essa capacidade de mudança, característica do reino de Deus, né? Nos tornar gente nova, com novos jeitos de ser, jeito de viver, de enxergar as coisas, de vivenciar as coisas. Afinal, em Cristo tudo se fez novo, graças a Deus, ainda bem. Nós falamos no último encontro nosso sobre esse surpreendente amor de Deus que nos arrebata, nos dá novas referências, né? E também falamos, aliás, isso foi no primeiro, 2 semanas atrás, na semana passada nós falamos de paz. A nova paz, a paz de Deus, a paz que temos com Deus, que é uma paz que excede qualquer entendimento, que é uma paz que está para além das compreensões, que consegue nos transbordar, na verdade, uma paz extraordinária, né? Essa paz vem de Deus para nós, não é autoria nossa, mas dele. E essa é uma forma de enxergar a paz. A nossa proposta ao longo dessas nossas conversas é de fazer com que a gente resgate uma nova visão, ou a visão nova que o Evangelho propõe, né? E com relação à paz nós já conversamos. Hoje eu queria falar que tudo se fez novo de novo. E eu queria falar sobre a nova espiritualidade. Há uma nova espiritualidade, uma nova proposta de ser espiritual, de tratar das coisas espirituais no reino de Deus. E eu queria começar fazendo uma leitura bíblica em Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Eu imagino que você já saiba de que texto eu estou falando, muitos de vocês sabem de cor até, e se você não sabe pelo endereço, vai saber assim que eu começar a ler. Então, por favor, esteja conosco, nos acompanhe naquilo que você puder, se puder abrir a sua Bíblia, ou então apenas silencie o coração e ouça. Diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Texto parte do Sermão do Monte, que Cristo fez palavras exclusivas dele. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, te agradecemos por esse momento de reencontro, de reaproximação. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que sempre visita nosso coração, que sempre é uma resposta para os nossos sentimentos. E a minha oração, Senhor, é que seja qual for a situação em que o pessoal da nossa igreja, os nossos irmãos ou aquele que nos ouve esteja passando, que eles possam ter a percepção aguçada, possam ter uma identidade através dessas coisas que dizemos aqui e possam perceber o quanto eles podem ganhar de novidade de vida, vivendo esse novo em sua vida, esse encontro com a novidade. Nos faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, tudo se fez novo. Deixa eu chegar mais perto de você. Estas são palavras de Jesus, né, que propõem que a gente enxergue outra direção, que a gente invista capturas e buscas e investidas em outra coisa que não é o reino dos homens. A palavra de Deus que lemos nos dá conta que Jesus diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. São palavras conclusivas, são palavras de Jesus e que encerra
uma contextualização, uma preocupação que ele tem sobre toda a nossa vida, né? Que inclusive insere aqui uma cronologia, o que deve ser procurado primeiro, não é mesmo? E aqui em primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça. E isso é uma forma com que Jesus está orientando para que a gente desenvolva uma espiritualidade. Essa é a ideia primária para que se desenvolva uma prioridade. Porque na ótica divina e do jeito que Cristo enxerga o desenrolar da vida humana, ela não pode ter outra prioridade senão o próprio reino. É o próprio reino que abastece de espiritualidade as nossas vidas. É preciso entender que a nossa espiritualidade tem que ter como prioritária o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas vêm, elas acontecem. Falar de espiritualidade já é um assunto de moda, né? Já é bastante tempo que se fala de espiritualidades nos mais diversos ambientes, em várias praças. A espiritualidade no ambiente religioso, ela também é muito presente, mas fora do ambiente religioso é normal. Talvez você já tenha escutado expressões como espiritualidade no mundo do esporte, né? Espiritualidade do trabalho, da corporativa, né? Espiritualidade corporativa. Um livro que vendeu demais, né? O Executivo e o Monge Executivo, que busca essa característica de espiritualidade para dar competências às relações de quem trabalha com negócios, né? Então ela é presente na música, ela é presente nos esportes, nas artes, em todos os lugares. Ela está sempre ocupando, né, um espaço. A verdade é que todos estão procurando desenvolver ou avançar com o seu conhecimento espiritual. Muita gente investe em meditação de espiritualidade justamente para romper com isso. No começo da ideia de espiritualidade, e isso começa obviamente no ambiente das religiões, né? Principalmente no clérigo e nos mosteiros, na época medieval, a espiritualidade ela vinha como se fosse um protesto. Era um protesto contra o conhecimento, contra a ciência, contra a técnica, né? Era um processo contra tudo isso que é frio, que parte de razão, de raciocínio e que acaba não tocando a alma, né? Então a espiritualidade via uma necessidade de desenvolver as competências mais da alma, né? E mais do espírito, e com isso virou-se quase que um protesto, né? Como se precisássemos de algo a mais que transcendesse, que passasse, que fosse além das circunstâncias. E aí surgiu mais como um protesto. Mas a espiritualidade bíblica, ela tem o seu diferencial. A espiritualidade bíblica, ela tem como base a sua experiência de vida, né? E a cada espiritualidade que a gente encontra no mercado, a gente precisa saber compará-la à espiritualidade bíblica. E no que se difere então a espiritualidade cristã, que é a nova proposta, a nova espiritualidade? Qual é a grande diferença? Bem, a espiritualidade cristã é centrada em Cristo, irmãos. Ficou uma frase estranha, na verdade? A centralidade cristã é centrada em Cristo. Ou a espiritualidade cristã é centrada em Cristo. Claro, né?
não podia ser diferente. Era necessário que, se a gente está falando de espiritualidade cristã, o centro necessariamente deve ser Cristo. Mas, queridos, infelizmente, nós não podemos dizer que é isso que vamos encontrar nas igrejas. Há muita espiritualidade cristã que não tem o Senhor Jesus no centro. Há muita espiritualidade cristã que se furtou do seu dever cristocêntrico. E são espiritualidades que estão deformando o povo cristão, ou aqueles que deveriam ser o grande exemplo para as nações e para os povos. Muitos por aí que promovem espiritualidade de cristã, promovem uma espiritualidade manca. Porque se você quer ter Cristo no centro, você precisa saber mais sobre Cristo e você precisa conhecer os fundamentos dessa espiritualidade cristã. E os fundamentos da espiritualidade cristã está na pessoa de Cristo, está nos ensinos de Cristo, está na obra que Cristo fez. É assim que você compreende a genuína e a correta espiritualidade nova cristã. Muitos falam de um Cristo que é salvador, que perdoa pecados, que leva para a vida eterna, e é bastante correto, é uma leitura extremamente plena, né? Se Cristo é o Salvador, ele nos está preparando essa vida eterna. Mas tem outros também que apresentam um Cristo que é provedor, ele resolve todos os seus problemas de saúde. É um Cristo quase que um curandeiro especialista. E é óbvio que a palavra de Deus nos dá conta que Jesus, o Cristo, é o médico dos médicos, é o Senhor das grandes bênçãos. Eu já vi muito acontecer, nós temos históricos da igreja, gente curada, gente que milagrosamente curada, não é mesmo? Então não dá para dizer que Cristo não é, o Cristo não é o que cura. Sim, ele é o que cura, é verdade, ele é o que salva, ele é o que cura. Há outras linhas de igrejas, e essas muito mais espertalhonas, né, que trabalham um Cristo que tem um cartão sem limite, um cartão de crédito sem limite, que vai pagar todas as suas dívidas, que você não precisa grandes coisas, a não ser algumas breves penitências, né? Algumas dedicações às igrejas que assim promovem o Cristo do cartão, né? E você faz alguns vínculos com ela e por causa desse vínculo, segundo a proposta dessas igrejas e desses lugares, você vai ser um homem próspero, abençoado. Será que está errado pensar que Jesus é abençoador, inclusive abençoador financeiro das pessoas? Será que está errado pensar que o Senhor é o Senhor da prosperidade? Não, irmãos, nada disso está errado. O problema é que as Escrituras não nos autoriza a pregar apenas a parte que interessa a um nicho de mercado, a uma fatia de pessoas. O Evangelho precisa e quer ser pregado integralmente ou plenamente. Não se pode vender e expor, apresentar um Cristo que só salva, que só perdoa pecados, um Cristo que está interessado só no seu espírito, né? Na sua parte elevada, no seu conceitual. Não pode se pregar um Cristo só disso. Assim como não pode se pregar um Cristo que é vacina, que é anticorpo, né? Que é curador, apenas isso. Não. Também não podemos pregar um Cristo que seja só das dívidas e das soluções financeiras.
É necessário conhecer o Cristo por todo, o total do Cristo. Ele tem muito mais para apresentar a nós. Temos que conhecer a sua pessoa. Precisamos conhecer a pessoa de Cristo que está registrada na Bíblia, os seus ensinos, a sua obra. É preciso viver com Ele e levar a sério a vida espiritual dele, Jesus. A visão de um Cristo presente e atuante, como está lá no texto bíblico. E como é que, olhando para os textos, como é que ele trata as pessoas? Como é que esse Cristo pensa? De que jeito é? Será que é difícil perceber isso? Mas do mesmo jeito que ele se relaciona com pessoas, com coisas e com o Pai, esta deve ser a nossa nova espiritualidade, com base no Cristo. Portanto, a espiritualidade cristã centrada em Cristo nos leva a práticas e a praticar coisas que o Cristo nos ensinou. Eu diria que a espiritualidade cristã depende de duas coisas. Primeiro, ela depende de conhecimento de Cristo através das Escrituras. Sua história está ao longo das Escrituras. A história de Cristo está na Bíblia inteira, não é apenas no Evangelho, é na Bíblia inteira. A Bíblia inteira, as Escrituras dão testemunhos dele, do Cristo. Então é preciso desenvolver em nós capacidade para irmos além dos textos apenas dos Evangelhos. Uma espiritualidade que se preze, que seja nova, que seja cristã, conhece o Cristo histórico e o Cristo das Escrituras. Não existe na espiritualidade cristã, irmãos, não existe só conhecer caixinha da promessa. Sabe aquele? Tirou um papelzinho, tipo um sorteio, né? Lá só tem promessa. Lá não tem história. Lá não conta nada. Eu acho que é interessante, bonitinho, aplicável para alguns momentos de oração, mas a seu conhecimento a respeito das Escrituras não pode se limitar à caixinha da promessa. Não é possível ter uma espiritualidade cristã saudável sem conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa pesquisar, fazer cursos, ler livros, ir atrás, participar de escola bíblica. Gente, participar de escola bíblica é importante demais para que a gente adquira conhecimentos a respeito desse Cristo e da nova espiritualidade. A segunda coisa que eu queria dividir com os irmãos a respeito da espiritualidade cristã, dessa nova espiritualidade, é que o seu outro fundamento, né, é a comunhão. A comunhão também faz parte. Então, conhecer as Escrituras e viver em comunhão. Espero que você não ache estranho eu falar que espiritualidade tem a ver com comunhão. Porque, em geral, quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas se imaginam meio isoladas, meio monges, sabe, meio sozinhas, tratando dessa relação vertical, né, eu e Deus, e isso me parece que as pessoas se viram bem com isso, né, mas no mundo do cristianismo, essa relação vertical não tem sentido se ela não for também horizontal. É necessária e é preciso e é urgente que a gente tenha comunhão uns com os outros. O Evangelho narra a vida de Jesus
narra parábolas, narra milagres, mas por fim de tudo, ele quer nos trazer a memória de que Cristo, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fala da sua morte, da sua ressurreição. O que é isso? Senão gerar em nós a comunidade daqueles que conhecem a Deus. Em geral, nossa ideia de comunidade é uma ideia de grupinhos, né? De panelinhas, né? É bastante comum a gente ouvir a expressão: eu sou da comunidade do Fusca. E aí aos domingos, não sei aonde, se reúnem aqueles que têm Fusca, né? E é preciso ter Fusca para fazer parte atuante dessas comunidades, né? A comunidade da moto, do tênis, do skate, sei lá, de tantas outras coisas. Essas comunidades, em geral, elas trabalham para manter os de dentro dentro e os de fora fora. Satisfazer os internos, né? Aqueles que são amantes de Fusca, no nosso exemplo, e de fora quem não gosta, quem gosta de Opala, por exemplo, né? Eu sei que muita gente nova nos ouvindo que talvez não saiba do que eu estou falando quando eu digo Opala, mas depois você pesquisa aí. Mas enfim, a igreja, ela desenvolve um outro tipo de comunidade. Veja, não é dessa forma que o mundo enxerga a comunidade que nós cristãos devemos enxergar também comunidade. Porque quando se passa a conhecer Jesus, tudo se faz novo, inclusive seu jeito de ser comunidade. A comunidade do Cristo, ou a comunidade nova, é agora uma comunidade para todos comerem na mesma mesa. É uma comunidade em que elas têm tudo em comum, partem as coisas que têm, de sorte que ninguém fique sem nada. É o que vemos na narrativa do livro de Atos. Cristo nos fez novos, somos novos seres humanos. E como os novos seres humanos, os pilares da espiritualidade cristã vão se desenvolver em nós como sendo aquilo que a gente já aprendeu em algum momento, como sendo as disciplinas espirituais. Esses são os pilares da espiritualidade cristã. As disciplinas espirituais, que é a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, solitude, tempo de afastamento, de silêncio, uma meditação na palavra, um canto, né? São essas práticas que são conhecidas como as disciplinas espirituais e que formam pilares para a construção de uma espiritualidade nova. Então é isso. O mais interessante é que essas disciplinas, que são muitas espirituais, não é uma invenção humana, mas ela é tirada do reino, aliás, tirada do ministério de Cristo. Ela é uma extração da vida de Cristo. O Cristo nos mostrou, viveu isso. Ele nos disse como seria, por isso que é importante conhecermos a pessoa, a obra e o ensino de Cristo. O objetivo de Deus é que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Nosso jeito de amar, nosso jeito de falar, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de pensar, de agir, de tocar o próximo, de estar perto das pessoas. Eu sei que tudo isso é um processo, irmãos, é um processo. Ele vem, com o tempo, ele vem se aprimorando dentro de nós. Mas nós temos uma longa jornada pela frente. E o destino nosso, o nosso descanso final, é lá em cima quando formos parecidos com Cristo, formos iguais a Cristo. E o nosso destino é nos tornarmos tão competentes quanto Cristo foi. E quando é preciso repensar a nossa espiritualidade? Bem, irmãos, quando constatamos a presença de outras espiritualidades.
Na história da Bíblia, o povo de Israel, que era o povo de Deus, ele se contaminou e ele conheceu outras espiritualidades que não era a espiritualidade de Deus. E ele se contaminou, e isso é um perigo. No Novo Testamento há vários exemplos das igrejas, como a de Colossos, como a de Corintos, se contaminaram também com espiritualidades não cristãs ou não corretas. Por isso temos a necessidade de estar alerta nesse sentido, para ver se nenhuma outra espiritualidade que não a de Cristo está chegando perto de nós. E como tem gente hoje escrava de espiritualidades tóxicas, gente que está presa a comunidades por conta dessa neura de achar que eu tenho que estar ligado a algum tipo de apóstolo. Eu já disse para os irmãos o quanto eu abomino essa vaidade que se impregnou nas igrejas, dos homens quererem se intitular apóstolos. E você não tem respaldo bíblico para isso, quando que os verdadeiros apóstolos são aqueles que andaram com Cristo, que presenciaram Cristo. Mas enfim, são igrejas que mantêm seus fiéis presos a eles por medo ou por ganância. Medo de que pode ser castigado por Deus ou por uma mandinga, não há outra palavra, uma maldição que o apóstolo, ou sei lá, o pastor daquele lugar pode proferir, o sacerdote, ou então por ganância, eu estou aqui porque aqui eu vou ganhar dinheiro, porque aqui eu vou ser premiado, e se eu sair eu não vou. É gente que está assim, seguindo a Deus por medo ou por ganância. Essa não é uma espiritualidade sadia. Essa sensação de que eu vou perder emprego se eu sair daqui, isso não é uma sensação de liberdade, é uma sensação de escravidão. E nós não fomos chamados por Cristo para sermos escravos. Gálatas 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. A nova espiritualidade cristã não aliena a gente do mundo, mas se importa com ele, com o mundo. Portanto, celebremos a vida. Deus está no centro das nossas atenções, deveria estar pelo menos. Existem valores que precisamos dar a essa aproximação da espiritualidade cristã. Porque a nova espiritualidade cristã está centrada em Cristo. Centrada em quem deu a vida, em quem se doou. Ela é fundada em quem nos ensina a morrer pelos outros. Na verdade, a espiritualidade cristã nos ensina a nos matar, a matar a nós mesmos, a eliminar a nós mesmos, o nosso eu, não o próximo, mas a mim mesmo. Essa é a grande novidade da espiritualidade. Do tudo se fez novo. Os valores de Cristo, irmãos, eles conflitam com os valores do mundo. Seguir a Cristo ou os valores do mundo? Essa é uma pergunta que você precisa aprender a responder. A cultura muitas vezes vem em colisão com a espiritualidade cristã. E eu e você, a gente precisa desenvolver essa nova espiritualidade fundada em Cristo, deixando Ele ao centro das nossas convicções. Ele é o centro dos nossos ensinos e aprendizados. Ele, a sua pessoa, a pessoa de Cristo, o caráter dessa pessoa, as obras manifestas que Ele deixou claro a todos nós, é geradora de conhecimento de Cristo.
Esses atos vão nos trazer para o conhecimento, refletir mais sobre as atitudes e a comunhão. Bom, irmãos, eu acho que nós vamos ter muito conflito pela frente ainda com a cultura e com o comportamento do que hoje é moda. Tinha um tempo que a igreja perseguia e era veemente contra a moda roupa, né? Estética, né? Mas hoje se impregnou no meio das igrejas uma moda que é uma tendência de vida, uma vida sem Cristo no centro. É uma vida onde quem está no centro sou eu, onde eu sou mais importante do que tudo. Então isso precisa acabar. Quando você conhece a Cristo e tudo se faz novo na sua vida, os significados são outros, as referências são outras, o amor é outro, a paz é outra, e você tem uma nova espiritualidade, cheia de sentido e de significado. A vida em espiritualidade é uma nova vida infinitamente superior, irmãos, muito superior. Quando se começa tudo de novo com Cristo no centro, vamos perceber o benefício de vivermos abaixo do seu comando e descobrir que podemos ser muito mais seres melhores do que temos sido. Portanto, é isso. Espiritualidade cristã fala dessa nova vida, desse novo desafio, que precisa desses conhecimentos e dessa prática. Espero que você tenha entendido o que Deus está querendo mostrar para você e de uma vez por todas, ponha Jesus no centro da sua vida. Que Ele seja a razão central de tudo que você faz. E você vai ver como a tua espiritualidade vai ficar bem mais acessível e bem mais prudente. Me permita orar por você. Pai, oramos agora por pessoas que estão, Senhor, precisando do seu socorro. Gente que necessita urgente da sua ajuda, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, alcance essas pessoas pela tua mão misericordiosa, pelos méritos de Cristo eu te peço, Senhor. Gente que está sofrendo, gente que está chorando, gente que está perdidinha, Senhor. Por favor, dá essa luz, essa instrução, chega perto deles, Deus, e que eles percebam a sua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a entendermos mais uns aos outros, a sermos mais tolerantes, sermos mais irmãos uns com os outros. E assim, Deus, entender que o Senhor é o centro de tudo, de tudo. Quando o Senhor é o centro de tudo, tudo que fizermos, todos os nossos deslocamentos, passa pelo Senhor, passa pela sua mão, passa pela compreensão correta que devemos ter a respeito do Cristo. Por favor, Senhor, nos ajuda. Cura as nossas dificuldades de entendimento, Senhor. E nos ajuda a ser pessoas melhores por tua graça e por teu reino. Faz isso, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Tu és o centro, Senhor, de todas as coisas. Tudo está centralizado em Ti, Deus. A nossa espiritualidade, um novo tempo. É tudo isso por causa da Tua cruz. Por causa da cruz de Cristo. Estamos aqui por isso. Obrigado por criar todas as coisas. Glória, Senhor. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
és o centro de todas as coisas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, e eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Essa igreja é tua, Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus.
Graças a Deus, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma celebração. Que o Senhor te abençoe. Irmãos, nós estamos fazendo esse momento de adoração a Deus, celebração, para matarmos a saudade, né? Você está com saudade da igreja, dos cultos, nós também estamos. Então, a gente faz esses momentos para a gente matar a saudade e louvar a Deus junto com você. Que Deus te abençoe neste momento de dificuldade, neste momento de crise, de ansiedade, que você viva um novo tempo de espiritualidade no Evangelho de Cristo, em Cristo Jesus, centralizado na cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, Deus abençoe.